Tem uma fala que eu sempre uso em meus treinamentos, onde eu falo sobre dependência, que eu sempre digo: Jesus venceu os inimigos mais violentos, aqueles que nós não podíamos vencer. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo. Olha só, todos esses inimigos para nós são inimigos extremamente violentos. Vou repetir: Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo. Mas a minha pergunta agora, e eu quero que você responda, tá? Quero que você responda essa pergunta agora. Jesus venceu esses inimigos, os inimigos mais temidos que existem. Quem tem dinheiro teme, quem venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo, venceu Satanás. Mas a minha pergunta para você nessa manhã que está aqui, que me segue, você que está aqui presente aqui, Jesus já venceu você? Ele já te venceu? Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o diabo, o mundo. Mas e você? Já te venceu? Ou você ainda está na queda de braço com ele? Ele mandando você fazer algo e você resistindo, demorando para obedecer o que ele diz, deixando de fazer o que ele manda, questionando quando ele diz para ir, para pedir perdão, para perdoar, para recomeçar, para retomar aquilo que você parou, que ele mandou um dia você fazer. E aí? Tá na queda de braço com ele? Não vale a pena não. Ele disse isso para Saulo. Saulo, dura coisa é contra para você recalcitar contra esses agrilhões. Ou seja, dura coisa para você, Saulo, ficar dando murro em ponta de faca. Você só vai se ferir, se machucar, se prejudicar. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre esses inimigos que Jesus venceu? O diabo, o mundo, o inferno, a morte, o pecado. É que ele teve que triunfar sobre esses inimigos pela força. Isso mesmo. Pela força ele triunfou contra o pecado. Como foi? Resistindo. Jesus não esteve na cruz algumas horas. Ele esteve na cruz sua vida inteira. Jesus venceu a morte pela força. A morte não matou Jesus. Deus recebeu o Espírito de Jesus. Todos os encontros de Jesus com a morte foi vencida. Jesus se rendeu a Deus e a morte teve autorização de tocá-lo. Jesus venceu o inferno, ele foi lá e tomou a chave do inferno. Ele venceu o diabo. Colossenses diz que ele fez uma carreata de triunfo no inferno contra os demônios. Ele venceu o mundo na força. O reino de Deus é tomado pelos violentos, ele disse. Mas sabe qual é a diferença entre eu, você e esses inimigos que Jesus venceu? É que ele não vai usar a força conosco. Ele não vai usar a força. Nós temos que nos render. Nós temos que dizer: tá bom, Senhor, eu me rendo. Diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não está falando isso para o mundo, está falando isso para a igreja. Então a minha pergunta para você nessa manhã é: ele já te venceu? Você já se rendeu? Se não, faz isso hoje. Se ele mandou perdoar, perdoa. Se ele mandou pedir perdão, pede.
Se ele mandou ir, vai. Ele sempre está certo. Não adianta lutar contra ele. Tá bom?